segundo vice-presidente Renato Oliveira. Com a palavra da tribuna, vereadora Adriana Bressan. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Subindo essa tribuna, vereador Daniel, é difícil depois de um vídeo desses, mas vamos, né, nos ater a questões, com certeza, que todos são importantes, isso aí, extremamente importante para o nosso país, né? E a gente vê esse tipo de vídeo, o cara chega... Mas vamos lá. A gente falou hoje sobre a entrada do Planalto, e fomos demandados também por diversas pessoas lá. O Planalto é muito grande, né? Eu vi uma placa lá, quase 14 mil habitantes, né, num único bairro, né, de Caxias. É um bairro que tem a sua importância e muito grande. E aí eu gostaria que passe um vídeo, por favor, porque é um vídeo mandado pela população de lá. Bota o vídeo. Bom dia, meus amigos! Olhem só como anda a obra do Planalto, ó. Totalmente abandonada. Agora liberaram o trânsito, não tem uma placa de sinalização, não tem um poste de iluminação. E dá uma olhada, a alegria que a gente chega na segunda-feira. Olha só, tem a nossa cachorra da Branca. Olha só, o chão branco de poeira. Mas dá uma olhada no estado dos carros. Olha só, vê se pode um negócio desse. Olha só, olha isso. E o detalhe, né, é todo dia assim, ó. É todo dia assim. Agradecer aí a prefeitura que veio fazer essa obra de melhoria aí, né? Melhorando bastante a vida da gente, ó. Tá ótimo. Tá ótimo. Isso aí dá para sentir, né? O que esse empresário tá passando na entrada do bairro Planalto. E se fosse de poucos dias, aí a gente vê uma foto, né, de um protesto realizado neste último sábado, incendiando pneus, enfim, lenha. Parece que é a Venezuela, mas não é. É Caxias do Sul. Parecia os protestos da Venezuela, mas aí é Caxias do Sul. Vocês verem que como é maltratado, infelizmente, o empresário de Caxias do Sul. E aí tem outros vídeos que não dá para passar, senão eu perco aqui muito tempo da minha fala aqui. Um que nós ajudamos, inclusive, porque esse rapaz ali, tem outros empresários durante o bairro, ali dentro do bairro, e tem um, vereador Lucas, que ele é areeiro, ele tem uma caçamba e é um caminhão articulado, grande, que já está... ele, pelos desvios que ele fez por dentro do Bela Vista, já está rachando as casas lá, mas não é culpa dele, vai levar areia de que jeito? Né? Pro depósito dele. E aí nós tivemos que abrir ali para ele conseguir passar com o caminhão, né, que é uma carreta, e aí tu imagina a poeira que ele levantou, aí tá dando um atrito não desejado entre os comerciantes do bairro. Mas é por necessidade. Como é que ele vai pagar seus impostos? Como é que ele vai contribuir com a cidade? Como é que ele vai comprar, né, no mercado? Como é que ele vai sobreviver se ele não entrar? Aí, infelizmente, aquele rapaz que paga impostos está ali trabalhando, que é o pessoal ali do lojista de veículos ali da entrada, ele já não sabe mais o que fazer, inclusive o muro dele está cedendo, vai cair provavelmente, a carreta do depósito de areia tem que entrar, e aí o Planalto, infelizmente, parece a Venezuela. Vou passar para o vereador Arroz, depois já tem outro assunto, e depois para o vereador Lucas. Eu apenas quero me solidarizar aos moradores e às moradoras do Planalto, mas de toda a cidade, né? Porque vieram aqui algumas pessoas do Planalto, em janeiro de 2021, quando eu tinha assumido uns dias ali, eu já fui procurada por uma pessoa naquela época da escola, fez 3 anos, né? E por essa discussão aí do Planalto. E 3 anos, eu lembro que naquela época eu já fiz uma reunião com a secretária Margarete, tinha um monte de encaminhamentos e após isso eu não sei realmente o que aconteceu. Agora, não é só o Planalto, né? É o Risso. Declaração de líder pede. Que também é uma comunidade enorme, uma cidade lá. Aí não é só os buracos, porque daí muda as ruas, daí dá insegurança para as escolas, enfim, é toda uma situação. Então, acho muito importante esse debate
e a minha solidariedade ao cidadão e à cidadã caxiense que precisa sobreviver. E mais, outro dia eu fui numa médica ali na 18, quando eu estava entrando no carro, eu vi assim, quase que eu boto o pé num buraco desse tamanho, na 18, no centro, uma quadra para lá debaixo da praça. Então, podendo ocasionar um acidente a qualquer pessoa, quebrar um pé, como eu comentei aqui, que a minha colega professora ficou 45 dias em casa, com LTS, a prefeitura pagando CAGE, muito mais, os alunos trocam de professora por causa de um buraco que ela pisou ali na frente do Ordovás. Obrigado, vereador Rosa. Vereador Lucas, depois eu volto para outro assunto. Não, é uma situação, o senhor está falando, vereador Bressan, do Rômulo, que é da revendedora de carros. Isso. Na Nossa Senhora de Fátima, que é uma rua transversal que passa em frente ao Melvin e desce a BR-116, vai cair o muro dele, né? A obra ficou inacabada. O problema é a ausência de respostas. Eu vi, acho que nós aqui em Caxias foram tratados vários temas, a Venezuela, etc, etc, mas isso é Caxias, ó. Não é lá na capital da Venezuela, ali no Planalto. E alguma coisa precisa ser feita, né? Aqui não é uma obra que envolve tecnologia, né, que precisa de tantas coisas, mas a resposta ela precisa ser dada à população. Então, que bom que o senhor tocou nesse assunto também, se soma a essa demanda, e nós aguardamos que alguém do governo, até acho, o vereador Xuxa, acho que é presidente de uma frente parlamentar, né, falou, esperei que ele viesse trazer alguma novidade sobre esse tema, que não seja dar mais um prazo ou alguma outra coisa, né? Obrigado, vereador Lucas. Bom, minha solidariedade ao Rômulo, ao Fabiano, enfim, a todos os outros comerciantes da região que tem que cumprir, né, com as suas obrigações no final de mês pelos altos impostos e que, infelizmente, eles estão ali abandonados. E aí a prefeitura, infelizmente, nesse momento não dá uma posição e não faz o seu trabalho, no mínimo, de poder dar agilidade para que eles possam entrar no bairro. E daí você troca pela outra foto, porque tem demais. Essa vereadora Gladys é a rua Dr. Oscar Serafini, que eu vou lá, sabe há quantos dias, pessoal, não é choro aqui, mas não dá para acreditar. Hoje é dia 29, me ajudem, 29, né? Então 29, 30, desculpe. Então hoje fecha 90 dias. 91, desculpe. Hoje fecha 91 dias de promessa. Não é 5 dias. Não é 3 dias, ali o esgoto está céu aberto, o mau cheiro, não dá para chegar perto, a gente vai gravar lá, é insuportável. Até os cachorrinhos das casas já estão mudando de lugar lá para ficar pelo mau cheiro que tem. Então assim, ó, 91 dias. Aí a gente se solidariza com essas pessoas, com as do Planalto, e aí vamos lá para a região de Vila Cristina, que eu sempre estou defendendo e trazendo, que o vereador Zanquim trouxe a essa tribuna, vereador Zanquim, muito bem elaborado todos os seus vídeos, que é essa foto emblemática, que infelizmente o governo Adiló se mete com maus elementos, com pessoas que não têm compromisso, com o nosso estado do Rio Grande do Sul, e eles vêm ali fazer fotinho de mãos dadas, marcar churrasquinho para dali 30 dias, de uma ponte provisória que iria, sim, no mínimo, dar uma satisfação para aquela população, ia dar pelo menos um pouquinho de resultado, né, para eles passarem com seus hortifruti, com as suas demandas, os comerciantes, enfim, as crianças para ir para a escola, e que infelizmente, vereadora Gladys, o governo Adiló erra muito, porque confia nessas pessoas e agora ficou o compromisso pro lado dele, porque foi ele que recebeu, foi ele que agora assumiu. Aí as pedras foram tudo embora do rio lá, e quem que vai pagar tudo? Eu quero saber aquele prejuízo, porque é dinheiro público. É dinheiro público, foi embora tudo. Sua parte, vereadora. Eu quero lhe parabenizar, vereador, porque o senhor realmente traz assuntos aqui que a gente sabe o quanto a população está sofrendo. Esses que o senhor trouxe agora do Planalto, a gente viu aqui o pessoal tem que implorar, tem que se rastejar para pedir uma solução. Ali da Oscar Serafini, mais um pouquinho vai dar problema na estrutura da casa, porque ali está corroendo, né? Sim.
e essa da ponte, né, que não tem nem cabimento. Então, o prefeito ali também se compromete junto com o governo federal. E, bem o senhor disse, nós queremos saber onde é que foi o dinheiro que foi empenhado lá. Foi água abaixo. Foi água abaixo o dinheiro público, que não vai ser resolvido. Só enrolação. Então, parabéns por trazer. Eu acho que a gente precisa bater até que isso seja resolvido. Obrigado, vereadora Gladys. Só para concluir, senhor presidente, a gente veio aqui trazer as demandas que a comunidade está cansada. A comunidade está cansada. Essa rua, doutor Oscar Serafini, 91 dias, não dá para acreditar. Me desculpe, mas não dá. Aí foram a semana passada prometer para a semana, mas qual semana a gente não sabe. Então, só que venham e façam. E outra coisa, se fizerem lá, senhor presidente, não venham querer agradecer político, tá? Porque teria que fazer pela obrigação e muito antes. E não fizeram. Obrigado, senhor presidente.